muitas coisas que ele prega. Porém, como se trata do Evangelho da Graça, onde todo mundo acha que pode falar o que quer, né? Haja visto que eles não acreditam, não acham que a Bíblia, ora, se você tem a Bíblia, que é regra de fé e prática para o ser humano, e você ignora ela dizendo que é só coisa histórica, aí você vai dar vazão para qualquer tipo de doutrina, que seja doutrina contrária à vontade do próprio Cristo. Hoje eu quero falar a respeito da fala do Senhor Jesus, que disse que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É verdade? Ele falou isso? Falou, sim. Mas a gente tem que entender esse contexto, senhores. Por que ele veio somente, não tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque a casa de Israel é que era o povo de Deus, era o povo endereçado para quem Deus falou. Mas isso não quer dizer que as suas palavras não transcendeu o velho céu e a velha terra e que serve para nós. Com essas afirmações você nega, por exemplo, essa palavra aqui do Senhor Jesus. Olha aí, leia. Em verdade, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que significa isso? O que significa isso, amiguinho? Me diga aí. Os céus passaram, o que é os velhos céus e a velha terra? O rudimento da lei, a casa de Israel, todo aquele procedimento passou. Mas as minhas palavras, disse o Senhor, não hão de passar. Só isso aí era suficiente, não era para você entender que o que você fala é uma... Eu não vou botar asneira não, que sinceramente a gente não pode estar ofendendo ninguém. Mas então corta aí esse sentido da palavra e vamos botar como ignorância. Ignorância, entendeu? Ou simplesmente você quer ser diferente de todo mundo, acha porque foi iluminado, e que é só você que é iluminado, ou alguns de vocês, e que quem conheceu a palavra de Deus não recebe a sã doutrina. Existem outras informações de que, por exemplo, a graça não é para todos. Ora, como assim a graça não é para todos, amigos? Se a graça não é para todos, Deus não amou a todos. Deus amou o mundo judeu e o mundo pagão também, de tal maneira que enviou seu filho para reconstruir o que Adão destruiu. A lei de Moisés não destruiu nada, quem destruiu foi o sentido adâmico na terra humana. Tá? Eu quero falar também a respeito ainda sobre essa questão aí de que Jesus não... E ele falou uma coisa assim que até eu fiquei, mas eu já tenho notado aí que alguns pregadores da graça, enquanto não estavam entendendo algumas outras afirmações de Paulo, que concordava com os apóstolos, aí eles ficavam se batendo só Paulo, porque Paulo é isso, Paulo é aquilo outro. Outro dia eu vi em um vídeo, eu contei quase 100 vezes o cara falando o nome de Paulo, e Jesus Cristo ele falava de maneira juncosa, pejorativa, umas 3 ou 4 vezes. Quer dizer, eu fui contando e tal o nome, porque eu vi falando tanto Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo. Eu digo, peraí, vamos contar quantas vezes. Isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque Paulo não fez nada mais do que o Senhor Jesus Cristo ensinou a ele para fazer. E ensinou a ele através de quem? De quem? Do Consolador, meu amigo, que ele enviou. Eu rogarei ao Pai e enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que habitará em vós. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo não recebeu doutrina nenhuma no céu para ensinar aos gentios. Paulo, o que ele ouviu no céu, ele mesmo declarou, não é lícito falar ao homem, pronto. O que não é lícito é o que não é permitido falar aos homens, e ele não falou. Se fosse algo para nossa revelação, ele falava. Só que ele não falou. Outro sentido, Paulo morreu com o velho céus e a velha terra. O velho céus e a velha terra acabou, Paulo também foi no meio, fazendo parte da igreja, da igreja primitiva, a qual o Senhor prometeu levar para a glória, onde ele possivelmente está agora, né, gozando dos seus frutos do seu trabalho.
junto com todos os que ressuscitaram na primeira ressurreição. Aí você vem me dizer que o que Jesus Cristo falou não é para gentios, foi só para judeus? Se Jesus não falou para gentios e nem judeus, a sua pregação é vã, você não tem o que falar mais nada, porque tudo que você vai falar é contra o que Deus, desde os profetas, tem falado. E outra coisa, o único apóstolo, eu vou te falar uma coisa aqui, é para você, para os seus seguidores e para todos os outros que queiram ouvir. O único apóstolo que permaneceu depois do velho céus e velha terra, quer dizer, eu falo dos que tiveram contato direto com o Senhor Jesus Cristo, foi o apóstolo João. Esse foi o motivo dele dizer, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que importa a ti. E vocês ignoram isso. Paulo morreu antes de 70 AD, antes do templo cair. Mas o apóstolo João, tentaram matar ele jogando em óleo fervente, né? Conta a história. E ele não conseguiram matar e exilaram ele na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação. E note-se que não foi uma revelação. Vocês passam um pano, eu não sei se é ignorância ou se estão com os ouvidos tapados para não ouvir, tá? Mas lá em Apocalipse se fala de duas revelações, tá? A primeira para a igreja da Ásia, é verdade, correto? Igreja da Ásia, mas lá em Apocalipse 10, a gente vê o anjo dando um livrinho a João. Quando ele vai escrever, o anjo diz a ele: não escreva não, cele e coma, engula, porque importa que profetize a outros povos, línguas e nações. O que João estava recebendo ali? Uma missão para pregar depois do velho céu e velha terra. Por isso ele morreu só em 96 DC, segundo a história, que de fato tem muita coesão sobre isso. Porque ele falou e profetizou até depois do velho céu e velha terra. Vá lá em Apocalipse, amigo. Vá lá em Apocalipse 10 e observe lá o mandamento do Senhor para João. Importa que profetizes outra vez, a povos, reis e línguas e nações. Povos e línguas. Então aí você fica nessa aí de que João, que os apóstolos não falaram, e que eles falaram foi para a igreja, só para os judeus. Você está redondamente enganado. Redondamente enganado, porque muitos gentios foram salvos também dentro daquela linha lá, daquela igreja primitiva. A gente vê o centurião romano, a gente vê a mulher cananeia, entendeu? A gente vê muita gente que receberam salvação com a palavra da boca do Senhor, e eles não eram judeus. Você está entendendo? Outra informação aqui. Qual foi a pregação de João? João, o apóstolo, chamado para pregar depois do velho céu e velha terra. Isso está escrito na Bíblia. Vá lá, eu peço a você, por gentileza, que vá lá em Apocalipse 10, onde ele recebe um livrinho e o anjo manda ele engolir. Não escreva não para a igreja da Ásia. Isso não é para a igreja da Ásia. Eu quero que vocês sejam claros nisso, porque vocês ficam batendo muito a igreja da Ásia, igreja da Ásia, igreja da Ásia. E o Senhor convocou o apóstolo João, que ele disse que queria que ficasse vivo até a vinda dele, para pregar a outros povos, línguas e reis. E o que é que o apóstolo João fala nas suas epístolas? Do que é que ele fala? Qualquer que não confessa que o Senhor veio em carne é o espírito do anticristo. É o que você acabou de fazer hoje aí pela manhã, que eu vi na sua mensagem, e que muitos pregadores estão fazendo. Estão negando o Senhor Jesus Cristo, achando que o que você recebeu não veio fruto da obra dele carnal, da crucificação dele, da morte na cruz. Então essas informações, vocês precisam abrir o leque para entender, para não ficar pregando ladainha. Aí agora eu vou falar, e não vou cortar não, repetir, é ladainha, conversa para boi dormir. Só pega ignorante, quem não examina as escrituras, ou quem estão aí com o Maria vai com as outras.
Agora eu peço desculpa aos que fizeram, mas isso é para mexer com o brilho de vocês e entenderem que vocês não podem seguir homens. Eu estou falando aqui direto, não siga homens. Siga quem reverbera os apóstolos do Senhor, o que os apóstolos falaram, a esses você deve seguir, porque foram eles que receberam ordem do Senhor Jesus para pregar e edificar a igreja dele. Agora vem porque aquilo ali é histórico, não pode, pelo amor de Deus, rapaz. Se plante, velho, se plante. Se plante na Bíblia, não quero nem saber da sua vida humana, o que você faz ou deixa de fazer, eu estou falando na Bíblia aqui, entendeu? Porque você, inclusive, pediu desafio. Eu desafio, eu digo bem, se ele está pedindo desafio, eu vou mandar o vídeo aqui para que ele fique ligado, entendeu? E reconheça que tudo que o Senhor falou é universal. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o apóstolo João declara, tá certo? Com todas as línguas, com todas os verbetes, de que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse era o espírito do anticristo que já operava naquela época. E vocês ficam aí, ó, em cima disso. Jesus não veio em carne, aquilo lá não é pra gente. Glória a Deus. Era isso que eu queria falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se achar no direito de responder, estou aqui às ordens. Fique à vontade. Um grande abraço para todos e que a graça seja com todos vós. Amém.